Olá, alunos, alunas, pais, mães ou quem quer que esteja assistindo esta aula, né? Eu sou Adriano Albuquerque Gomes, sou professor de filosofia das escolas Oswaldo Catalano e Caetano Zammit. Oswaldo Catalano fica no Tatuapé e Caetano Zammit fica em São Miguel Paulista. Hoje o nosso tema é O Príncipe, de Maquiavel. Como vocês estão vendo aí, ó, tem a foto do Maquiavel. Abaixo dele tem um castelo, né? Porque o Maquiavel é do século XVI e ele trabalhava para a realeza, né? Ó, o livro que a gente vai trabalhar a partir dessa aula é esse aqui, ó. Deixa eu afastar mais um pouco aqui, deixa eu tirar o microfone aqui. Aí, ó. É que a tela é muito pequena, né? Então não dá para mostrar muito, mas enfim, dá para mostrar assim, ó. Nicolau Maquiavel, né? O Príncipe. Estou aqui com uma edição de bolso, mas é uma edição que ajuda bastante, né? Então nós vamos trabalhar O Príncipe de Maquiavel. Hoje eu vou gravar dos capítulos 1 ao 5 e a gente vai gravando aulas assim paulatinamente, porque não dá para gravar uma aula só, porque senão fica muito longa a aula, né? O vídeo. E eu sou Adriano Albuquerque Gomes e vamos para a aula, né? Vamos rodar a vinheta e vamos para a aula. Pois bem, então vamos lá. Maquiavel, o Príncipe, capítulos de 1 a 5. Antes de começar, é importante dizer que o Maquiavel era um funcionário, era um alto funcionário da realeza, da nobreza, e ele escreveu esse livro porque ele sonhava com a unificação da Itália. Na época de Maquiavel, a Itália não era unificada, era um conjunto de vários estados, né? Então ele queria que a Itália fosse unificada. Então isso aqui é uma orientação para os príncipes se manterem no poder, porque justamente por isso, por conta de que a Itália não era unificada, eram vários estados, era muito difícil de se manter no poder, né? Porque havia aquelas campanhas de conquistas de terras, de principados, de condados, enfim. Então para um príncipe, né, para um rei se manter no poder, ele precisava de muitas orientações. E o Príncipe de Maquiavel é exatamente isso. Outra coisa importante dizer é que o Príncipe cai muito no vestibular e no Enem, né? Então aproveitem, vamos tentar entender esse livro, porque é importante para vocês que vão sair da escola, né, e vão fazer ou o vestibular ou o Enem, certo? Então temos aqui o primeiro capítulo. Ele apenas diz aqui nesse primeiro capítulo de quantas espécies são os principados, né, os reinos, e de que modo se pode adquirir. Então, os principados hereditários são aqueles principados que a família passa para o novo governante que vai assumir o poder. O pai morre, né? O rei morre, e aí sobe ao poder uma nova pessoa, geralmente homem, né? Geralmente não, era só homem. Então aí esse é o que o Maquiavel chama de principado de sangue. Sangue por quê? Porque é da família. É a família que passa para o príncipe. Não é porque o príncipe conquistou aquele reinado por meio da luta. Não é isso. É porque o príncipe herdou da família o principado. Ou, se você quiser, o reino.
E também tem os principados novos, que esses principados novos, ou eles são adquiridos, ou eles são conquistados, aí sim, por meio de lutas, né? Por meio de guerras, batalhas. E aqui temos o capítulo 2 dos principados hereditários. Como manter esses principados que você adquire por meio da família? Ele diz que não precisa de muita astúcia, né? Porque no Maquiavel tem um conceito muito importante, que é o conceito da virtude, que é a virtude, né? Que é a capacidade, é a astúcia que o príncipe deve ter para se manter no poder, para se sair bem, né? O governante precisa ter essa virtude. Mas nos principados hereditários, ele diz que não precisa de uma inteligência assim, extraordinária, né? Ele diz que basta observar, praticar a política que a família do príncipe sempre praticou. Se o príncipe que herdar o reino, se ele praticar essa política que a família dele o tempo todo fez, ele vai se sair bem, segundo Maquiavel. Né? Outra questão também que ele diz que é importante para os principados hereditários é que o príncipe precisa ficar atento em relação aos problemas que acontecem dentro ali do principado, né? Daquele reinado onde ele está governando. Então o príncipe precisa contemporaneizar com os problemas, ou seja, ele precisa ficar atento, ele precisa saber o que está acontecendo, ele precisa tomar conhecimento, ciência dos problemas ali do seu principado. Então ele diz que basta ter uma inteligência normal, uma capacidade normal, não precisa de muita coisa, né? Justamente porque a família do príncipe já conquistou a amizade dos súditos e dos aliados também. E aí o príncipe herdeiro só vai continuar toda essa amizade. É isso que tem no capítulo 2. Agora vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 é dos principados mistos. Bom, os principados mistos, segundo Maquiavel, são mais difíceis de você manter o poder. E aí ele diz, por exemplo, que não basta ter um exército forte. É preciso ter o apoio dos habitantes, né? Aqueles principados que você conquista por meio de batalha, né? O príncipe foi lá com a sua tropa, guerreou, batalhou, conquistou um novo principado. Aí ele fala que só ter um exército forte não é suficiente, né? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Outra questão que ele fala também, ó, residir no lugar. Isso é muito importante para o Maquiavel. E isso ficou marcado na história. Tanto que hoje, os nossos presidentes de quase do mundo inteiro, eles moram dentro do palácio, né? Aqui no Brasil é assim, em outros países também é assim. Dificilmente um presidente não mora dentro do palácio. Dificilmente, né? Uma outra questão que o Maquiavel aponta é fazer colônias, né? Por quê? Porque a colônia vai fortalecer o poder do príncipe. O príncipe vai precisar fazer colônia, porque colônia, para uma terra que se conquista, é uma garantia, né, de poder.
É um símbolo de poder. Vocês estão lembrados quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quando eles conquistaram as nossas terras, o que eles fizeram? Eles fizeram colônia, né? E trouxeram pessoas para morarem aqui. Por quê? Porque é isso que dá, isso fortalece o poder, segundo Maquiavel, fortalece o poder do príncipe. Então a colônia é uma estratégia de poder. Uma outra questão que ele mostra para o príncipe é não deixar forasteiros entrar naquele reino, naquele principado que você acabou de conquistar. Né? Isso aí é muito importante pro Maquiavel. Né? Porque o forasteiro que entrar, ele pode causar problemas pro príncipe na nova terra que foi conquistada. Né? Uma outra questão que ele fala é fazer alianças. Né? Fazer alianças com pessoas poderosas. Ó. Mas eu estou tentando o amarelo, mas o amarelo, ó, aqui, ó. Fazer alianças com pessoas poderosas. E, se possível, ajudá-las. Mas não ajudá-las a ponto de torná-las poderosas mais do que já são. Né? É preciso ter cuidado com os poderosos. Porque os poderosos, eles não têm muita compaixão para com as pessoas aliadas. Né? Muito facilmente os poderosos traem. Né? É muito diferente a relação das pessoas mais simples para as relações das pessoas que têm poder. Né? É muito diferente. As pessoas mais simples, elas não têm por que ficar traindo as suas amizades. Né? Mas os poderosos têm. Os poderosos, eles traem a todo momento. Se for necessário, claro. Nós estamos lembrados do último governo da Dilma, em que o Temer, né, fez uma traição muito grande em relação a Dilma. Ele foi a figura central do golpe contra a Dilma. Né? Então, é isso que Maquiavel fala. Né? É preciso ter cuidado com os poderosos. Aí ele diz aqui, ó. Aqui fica mais claro ainda. Ó, não ser instrumento para que alguém se torne poderoso. Justamente por isso, porque o poderoso, você tem que ter cuidado com alguém que é poderoso. Né? Porque quem é poderoso, já dissemos, não mede esforço para puxar o tapete de alguém. Então aqui, ó, aqui já entra um conceito muito importante nesse livro, O Príncipe. Que conceito é? É o conceito da virtude, né? Da virtude. Deixa eu escrever aqui de caneta. Ó. Vamos ver se vai aparecer. Ó. Virtude, né? Que é a virtude. O que é isso? É a capacidade de você resolver os problemas, de você driblar as dificuldades e ter a capacidade de fazer uma política capaz de agradar as pessoas, de fazer bem para as pessoas e se for o caso, fazer uma política aqui no modelo do Maquiavel, né? No modelo que Maquiavel traz, se possível,
punir quem, porventura, queira puxar o tapete do príncipe. É isso. Agora vamos para o... Então, atenção, aqui no capítulo 3 já entra esse conceito da virtude. O capítulo 4 é: por que os súditos não se rebelaram em relação ao sucessor de Alexandre, né? Porque o Alexandre conquistou o reino de Dário, rei da Pérsia, que é o atual Irã, né? Então ele conquista o reino de Dário, mas ele vai deixar um sucessor, porque ele morre. Ele não durou muito tempo na Pérsia, né? O Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Ele não durou muito tempo, então ele morre e deixa um sucessor. Facilmente, se esse tipo de conquista, facilmente o rei que assume, o conquistador, ele é rechaçado, né? Haviam muitas revoltas. Mas no caso do Alexandre, não houve. Né? Não houve. Então ele diz aqui, ó, os súditos do reino de Dário estavam tão habituados com Alexandre que nem souberam quando Alexandre havia morrido, né? E ele deixou o sucessor lá. O único problema que os sucessores de Alexandre encontraram foi exatamente a ambição deles, né? Foi a ambição dos sucessores de Alexandre que dificultou a vida deles, né? Os reinos conquistados, eles são administrados de duas maneiras, né? Eles podem ser administrados de duas maneiras. Ou por um príncipe com administradores, e geralmente esses administradores são súditos, né? Portanto são fiéis ao príncipe. E nesse caso, quando o príncipe ele governa com administradores, ele tem total poder, né? Porque aí o reinado, o principado, ele não está dividindo com ninguém. Ele é o príncipe, né? Ele é o rei daquele local. Ele só tem o apoio dos administradores, né? Agora, um principado conquistado também pode ser governado por um príncipe e por barões. Nesse caso, o príncipe precisa se resguardar. Por quê? Porque os barões, eles têm poder, né? Eles não são súditos. E por isso eles também podem se revoltar contra o príncipe. Por isso que, geralmente, os príncipes, quando conquistavam um novo reino, eles queriam governar sozinhos com a ajuda de súditos, né? No caso de Alexandre, quando ele conquistou o reino de Dário, o que ele fez? Ele governou sozinho com a ajuda de súditos. Por isso que o Alexandre conquistou a amizade, né? A simpatia dos súditos daquele reino, do reino de Dário. Conquistou tanto que facilitou a vida dos seus sucessores, né? Agora, se o Alexandre tivesse governado o reino de Dário, que deixou de ser o reino de Dário, né? Passou a ser o reino de Alexandre. Se o Alexandre tivesse governado esse reino com a ajuda de barões, aí a história seria outra. Aí talvez Maquiavel estaria falando outra coisa aqui nesse capítulo, né? Mas não, Alexandre governou sozinho com a ajuda de súditos, administradores.
altos funcionários da realeza, como era o caso do próprio Maquiavel, né? O Maquiavel era um desses, era um súdito, mas era um alto funcionário e, portanto, ele ajudava, né, os Médicis. Opa, bati aqui no microfone, mas não tem problema. Muito bem, esse é o capítulo 4. Agora vamos para o capítulo 5. Estamos aqui no capítulo 5, da maneira de se conservar cidades ou principados que, antes da conquista, eram governados por leis próprias, né? Então tinha lá um determinado país, um determinado principado, que tinham suas leis feitas por legisladores. Eram, portanto, um país mais livre, né? E aí chega lá um príncipe, um rei, provoca uma batalha, e aí o que acontece? Ele vai tomar esse país, né? Ele vai tomar lá. Aí ele diz, nesse caso é muito difícil de se manter, mas há 3 modos de você se manter no poder. O primeiro modo é destruir completamente esse país, como fazem, né, hoje em dia algumas vezes os Estados Unidos contra alguns países. Lembram da guerra do Iraque? Em que os Estados Unidos entraram lá no Iraque, destruíram completamente e reconstruíram, né? Certamente não foi para ocupar o país inteiro, mas ocupar de outro modo. Porque aqui, nesse contexto do Maquiavel, é século XVI, XVII, né? Maquiavel é século XVI. Mas qual era o costume? Você guerreava e ocupava de verdade, né? Tomava aquelas terras, como ocorreu aqui no Brasil, né? Os portugueses chegaram aqui e ocuparam, tomaram o nosso país. De quem? Dos índios. Esse país tinha dono, não era uma terra perdida. Ele tinha dono. Dono não, vários donos, né? Várias tribos, infinitas tribos, nações. Era um país, era uma terra ocupada, né? Eles chegaram aqui e se apossaram da nossa terra e destruíram, né? Fizeram aquilo que Maquiavel aconselha aqui, ó. Queimaram aldeias, fizeram uma bagunça aqui. Aí fizeram colônias, como Maquiavel também recomenda, né? Seguiram a receita, apesar que é 1500, né? Quando os portugueses chegam aqui, 1500, mas já é século XVI, né? Então veja, a primeira maneira é destruir completamente aquele novo país conquistado. E ele fala que essa é a melhor maneira de você manter o poder. Por quê? Porque nesses países em que você chega lá e conquista, países que tinham leis próprias, países mais livres, esses países são mais difíceis. O povo não aceita muito, né? O povo não já estava acostumados com aquelas leis, com aqueles governos, né? E foi o que houve no Brasil também. O povo não aceitou muito, os índios não aceitaram, né? É que eles tinham a força. Uma segunda maneira de você manter o poder quando você conquista um país assim, com leis próprias, é manter o príncipe morando no território lá. Né? O príncipe vai lá, guerreia, conquista e ele passa a morar lá. Isso, aparentemente, dá um poder maior para o príncipe. Mas essa não é a melhor maneira. A melhor maneira é destruir, segundo ele, né? E foi o que os portugueses fizeram no Brasil.
A terceira maneira de você manter o poder num país desse conquistado, país que tinha leis próprias, é você estabelecer uma oligarquia, né? Um governo fechado assim de poucas pessoas. Mas aí também o povo não aceita muito. Então ele diz, a melhor maneira é realmente chegar lá, guerrear, conquistar e destruir aquele país e reconstruir ao bel prazer do príncipe. Essa é a melhor maneira de você manter um poder. Certo? Então, aí aqui entra dois conceitos já aparecem dois conceitos muito importantes nesse livro aqui, O Príncipe. O primeiro conceito deixa eu pegar minha caneta aqui. Vamos lá, vou tentar escrever aqui. Um conceito é a fortuna. 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 Aqui, essa caneta não é muito boa de escrever, mas... Aí, fortuna, né? Opa, precisa cortar o T aqui, ó. A outra maneira, o outro conceito é a virtude. A virtude. Então são dois conceitos que já entram aqui nesses capítulos. No primeiro capítulo não entra, né? Mas no capítulo 4, no capítulo 5 já entram esses dois conceitos. Por quê? Porque o príncipe ele vai precisar da fortuna, ou seja, da sorte, né? Para ele aproveitar tanto a estrutura que já tem naquele local que ele conquistou, quanto também para ele ter a sorte de atrair a simpatia do povo local. Mas só a fortuna não adianta. Precisa de ter. O príncipe precisa da virtude, da sua virtude. O que é isso? É a virtude no trato político ali dentro daquele país. Ele precisa ter uma capacidade política, né, para lidar com os problemas, para saber lidar com os súditos. Então a virtude é isso. Então são dois conceitos que o estudante precisa saber quando ele começar a ler O Príncipe, né? Sobretudo o aluno que vai fazer vestibular e que vai fazer o Enem, né? São dois conceitos que existem nesse livro aqui, ó, né? A virtude, que é a virtude, é a capacidade, é a habilidade que o príncipe tem que ter para resolver os problemas e se manter no poder. E a fortuna é até onde ele pode contar com o que ele tem de estrutura, de simpatia, né? Mas assim, quanto mais ele for habilidoso, menos ele vai depender da fortuna. E quanto menos ele for virtuoso, menos habilidoso, mais ele vai depender da fortuna, né? Da sorte. Então, para o Maquiavel, é melhor que ele seja mais virtuoso e menos fortuito, né? É isso. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou dessa aula, dê seu like, compartilhem, escrevam aqui nos comentários. E vocês estão vendo aqui, esse é o meu livro, Gravidez Eterna ou Os Problemas do Mundo. Está à venda na Amazon. Aqui,
na Amazon e também no meu site, mas entrem lá na Amazon, procurem pelo meu nome completo ou pelo nome do livro, né? E agradeço a atenção de todo mundo. Nas próximas aulas eu vou gravar os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Né? É isso. Obrigado por tudo. Valeu.